Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido para te ajudar a você ter resultados. Porque não adianta você ver resultados na vida das outras pessoas se você não vê resultado na sua própria vida. Não adianta você ver Deus agindo, operando na vida das outras pessoas se você não vê Deus na sua vida. Então, seria uma hipocrisia, né? Seria, vamos dizer assim, uma santidade demais, né? Aquela pessoa santa demais, né? Não, eu fico muito feliz quando eu vejo Deus na vida das pessoas. É lógico, pô. Quem é que não vai ficar? Quem é um ser humano que não vai ficar feliz com a vitória do outro, né? Isso é algo normal, a não ser aquela pessoa que esteja dominada pelo mal, dominada pelo espírito que veio para matar, roubar e destruir. Se ela estiver dominada por esse espírito, então ela não vai se sentir feliz, ela não vai se sentir bem, porque dentro dela há ódio, rancor e amargura. Agora, se uma pessoa é cristã, conhece a palavra, serve a Deus, né? O princípio dela é o amor, é a humildade, então é lógico que ela vai ficar feliz com a felicidade da outra pessoa. Mas isso não é o suficiente. Não adianta ela ficar feliz pela felicidade da outra pessoa se ela não é feliz, se ela não está feliz, se ela não desfruta da felicidade dela. O que mais tem hoje são cristãos, pessoas que conhecem a palavra e que não vivem a palavra, que não conseguem ver essa palavra que ela prega, que ela fala, que muitas das vezes ela é até usada por Deus para que a outra pessoa viva e desfrute, ela mesma não desfruta, ela mesma não usufrui. Por quê? Porque Deus olha o coração, Deus olha o coração, Deus olha quando ninguém está olhando, Deus te vê quando não tem ninguém perto de você, quando você está sozinho, sozinha. Então, Deus, ele não avalia como o homem avalia. Deus olha a intenção do coração e Deus olha aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Porque hoje em dia o que mais tem são pessoas servindo a Deus, mas parece que ela está em Hollywood. Parece que ela está em um roteiro de filme, né? Ela se produz toda, ela quer falar bem, ela quer mostrar algo que verdadeiramente ela não é. Ela quer mostrar algo para as pessoas que verdadeiramente ela não é e verdadeiramente ela não faz. Então, ela não vai ver fruto na vida dela. Ela vai viver de aparência. Ela simplesmente vai ser usada por Deus, né, como um canal de bênção. A bênção de Deus passa por ela e alimenta outra pessoa. Ela mesma não é alimentada, ela mesma não é saciada, ela mesma não vê Deus. E algo que me chama muita atenção na palavra de Deus é que Deus fala sobre o reino dele inúmeras vezes. O reino de Deus, né? O reino. E uma palavra diz assim: é chegado a vós o reino de Deus. O único que pode dar o reino de Deus é o próprio Deus, né? É ele que pode dar aquilo que ele tem. O reino é dele. Então, é chegado a vós. É chegado a vós a quem? Aquele que crê. Aquele que crê. É chegado a vós o reino de Deus. Aquele que crê como? Aquele que crê com obra. Aquele que crê com obra, né? Aquele que crê na prática, no sacrifício diário, constante, contínuo. Então, quando a pessoa crê com obras, que é a fé com obras, porque a fé sem obras é morta, e para você entender, a crença
ela vai da manifestação da fé, nos seus 3 estágios. O primeiro estágio é mental, a pessoa ela ouve a palavra de Deus, então vem a fé vem de ouvir, ela ouve a palavra de Deus, né? Ela ouve de paz, ela ouve de alegria, ela ouve de prosperidade, ela ouve de casamento abençoado, ela ouve de cura, ela ouve das promessas e dos deveres que ela tem que cumprir. Então ela ouviu. A fé, o primeiro estágio da fé é mental. Se ela alimenta essa fé mental constante, essa fé vai evoluir para uma fé sentimental, né? Essa palavra que estava só na mente vai para o coração. Então, essa palavra que é de Deus, ela vai transformando o coração dela, vai mudando o sentimento dela. No primeiro estágio, muda o pensamento. No segundo estágio, muda o sentimento. Por exemplo, ela está com um problema ainda. O problema está externado, físico. Ela está com problema financeiro, ela está com problema sentimental, porque o marido abandonou ela, ou, enfim, ela está com problema. Está ali, visível, está todo mundo vendo. Mas por ela ter crido na palavra de Deus, mentalmente, ela já melhorou. Por ela ter continuado crendo, aquela palavra foi para o coração. Então ela já começou a sentir a felicidade. Ela começa a ficar feliz, né? Por quê? Não pela situação ruim que ela está passando, mas porque ela crê que aquilo vai passar e Deus vai responder ela. Então ela começa a agir a fé com obras. Aquele sentimento vai fazer ela a tomar uma ação positiva, conforme está escrito na palavra de Deus. E o estado dela muda. Muda fora. Muda o físico. A resposta vem. Entende? A resposta vem. Então, quando ela crê no reino de Deus, não só mentalmente, não só sentimentalmente, mas na prática, então aquilo que não existia, só existia no mundo espiritual, no reino, passa a existir na vida dela. Então aquela palavra que está escrito, é chegado a vós o reino de Deus, o reino de Deus chega na vida dela. Por quê? Porque quando eu olho para minha saúde, eu vejo o reino de Deus. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo o reino de Deus. Quando eu olho para todas as áreas da minha vida, eu vejo o reino de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Eu vejo os sinais de Deus. Eu vejo a maravilha de Deus. Eu vejo as coisas acontecendo. Entende? E não acontece do meu jeito, não acontece do modo que eu quero, não. Acontece, ó meu Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Tudo que não é do reino, que o Senhor tire. Entende? E Deus vai implementando o reino dele na minha vida. Então, o reino de Deus, ele consiste em paz. Como que pode um cristão não ter paz? Entende? Cristão é seguidor de Cristo, é Cristo no centro, né? É cristocêntrico. Tudo que ele vai fazer, o que Jesus faria, o que Jesus falaria. Então, esse é o verdadeiro cristão. É Cristo no centro. Como que pode um cristão não ter paz? Como que pode um cristão não estar bem no casamento? Como que pode um cristão estar com a vida financeira quebrada, miserável, sabe? Na miséria, muitas vezes não tem nem o que comer. Né? Como que pode um cristão permanecer doente? Então, é permanecer. Não quer dizer que um cristão não passe por dificuldade, que a doença não venha, que o desemprego não venha, que ele não venha passar pelo deserto. Não, passa. Mas como que pode a pessoa permanecer nesse estado anos da vida dela? Ou talvez a vida toda. Né? Quantos cristãos eles morreram em estado calamitosos, se dizendo cristão?
Aí você diz, é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus, não. O único que veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Então, se uma pessoa tá com a vida destruída, se uma pessoa tem tudo sendo roubado e tá tudo morrendo, entende? Poxa, tem algum problema, e o problema é ela. O problema é ela. Aí, os cristãos, os crentes, chegam assim e falam, e Jó? Por que Jó perdeu tudo? Deus permitiu. Eu te explico o porquê que Jó, Deus permitiu ele perder tudo. Porque Jó, ele era medroso. Por mais que ele fosse temente e fiel a Deus naquela época, ele era medroso e ele era incrédulo. Ele era sentimental. Porque ele protegia os filhos. Né? Ele protegia os filhos. Passava a mão na cabeça dos filhos. Né? Os filhos todo errado. Todo errado. E Jó lá, sempre aos pés de Deus, pedindo misericórdia. Palavras de Jó. E ele tinha medo que acontecesse um mal com os filhos. Aliás, ele já sabia que iria acontecer. Essa é a verdade. Por isso que Deus permitiu. Jó já sabia que iria acontecer. Que aquilo que os filhos dele estavam plantando, eles iriam colher. E Jó queria sacrificar pelos filhos. Jó queria, vamos dizer assim, oferecia sacrifícios para que nenhum mal acontecesse para os filhos. Mas porque Jó não conhecia Deus, Jó não teve a capacidade de ensinar aos filhos o caminho que devia andar. Por mais que Jó fosse íntegro, reto e temente, Jó não conhecia Deus o suficiente para ensinar os filhos. Entende? Então Jó não conhecia Deus face a face. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. E mesmo assim ele era íntegro, temente e fiel a Deus. Talvez você só conheça Deus de ouvir falar. Né? E você não é íntegro, não é temente e não é fiel. E Jó era. E ele provou isso. Por quê? Porque Deus permitiu que ele perdesse tudo. Se você é cristão, você conhece a história. Né? O diabo chegou diante de Deus. É lógico que ele é fiel. Né? Tira tudo dele. E Deus permitiu. Talvez até hoje você não entendeu por que Deus permitiu. Não foi para provar Jó. Porque a gente não precisa provar nada para Deus. Deus já sabe de tudo. Mas foi para que os filhos dele colhessem aquilo que eles estavam plantando. Para que Jó viesse a abrir os olhos. Né? Porque Jó estava querendo sacrificar pelos filhos. E o sacrifício é individual. Os filhos dele que tinham que sacrificar. Então, Jó perdeu tudo. Mas ele não continuou perdendo tudo. O fim de Jó foi que Deus restituiu 10 vezes mais de tudo que ele possuía. Entende? Infelizmente, esse não tem sido o fim de muita gente que tem servido a Deus. Por quê? Porque servem a Deus como Jó no primeiro estágio. Né? No primeiro estágio. Servem a Deus sem conhecê-lo. Servem a Deus sem ter um entendimento. Sem ter a compreensão. Servem a Deus só na letra. Né? Só na palavra, mas não conhecem a Deus face a face. Então, o que domina muitas das vezes no coração daquele cristão é o medo, é o sentimento, né? Jó tinha um sentimento, vamos dizer assim, compaixão, excessivo de compaixão, de querer livrar os filhos dele, sabe? Aquela coisa, não.
quem conhece a Deus, ele é justo. Tudo é moderado. A compaixão é moderado. Tudo é moderado. Porque tudo em excesso é ruim. Então Jó, ele não conhecia Deus face a face. Jó foi conhecer Deus face a face quando ele permaneceu fiel em meio à dor, à dificuldade. E muita gente não tem permanecido fiel quando vem a dor, quando vem a dificuldade, quando vem a perda, quando vem o deserto. Pelo contrário, ela reclama, ela murmura, ela oscila na fé, ela duvida, então ela não muda de fase. Entende? Então, o reino de Deus chegou para Jó depois que Jó passou por tudo isso. E Jó defendeu a fé dele, porque veio os servos de Deus, outros servos de Deus, dizendo que Jó estava errado, dizendo que Jó tinha que pedir perdão, que ele estava passando por tudo aquilo porque ele tinha pecado. Não, Jó, ele não tinha cometido pecado nenhum, né? O único, vamos dizer assim, erro de Jó é que ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus face a face. E precisou ele passar por tudo aquilo para conhecer a Deus face a face. Então o reino de Deus chegou na vida de Jó. Porque o fim de Jó tinha paz, Jó tinha prosperidade, Jó tinha saúde, Jó tinha uma família abençoada. Jó tinha tudo, apesar de que no meio ele não tinha nada. Então, o importante não é o início, não é o meio, mas o importante é o fim. Então, você tem que pensar no fim. Mas o seu fim só vai ser bom se no meio você está sendo fiel. Se no meio você está plantando. Se no meio você está crendo. Então Jó, ele creu contra a esperança. Está escrito. Jó, ele creu contra a esperança. Porque Jó, ele não tinha nem... Ele não vivia e não se agarrava mais na esperança. Ele se agarrava na fé, na fidelidade. Entende? Na confiança. Entende? Jó creu contra a esperança. Olha só que loucura. Jó creu contra a esperança. A mulher dele disse: amaldiçoe esse Deus e morra. Mas Jó disse: não, hoje eu conheço Deus face a face. Tipo assim, ele deu graças a Deus por ele ter passado por tudo aquilo, por ele ter perdido tudo aquilo. Ele reconheceu que não foi responsabilidade dele, que não foi culpa dele, os filhos deles terem morrido. Por quê? Porque apesar de naquela época ele ser imaturo, Deus ele fala com todo mundo direto no coração. A mesma voz que Jó ouvia, os filhos dele também ouviam. A diferença é que Jó atentava para praticar, atentava para obedecer, atentava, os filhos dele não. Então Jó, ele não carregou nenhuma culpa pelo acontecido, pelos erros dele e nem pela morte dos filhos. Isso prova que você não deve carregar nenhuma culpa por nada que aconteceu, por nada que passou, por nada que aconteceu. Por quê? Porque a responsabilidade é da pessoa. E Deus, ele fala no coração. E Jó deu graças a Deus, louvou a Deus porque ele conheceu a Deus face a face. Hoje eu conheço a Deus face a face. E o fim de Jó foi glorioso. Então, você tem que atentar se você não está vivendo uma religiosidade, no engano, sabe? Sendo enganado pelo sentimento, sendo enganado, vivendo pela letra
da palavra de Deus, porque está escrito que a letra da palavra, olha só, a letra da palavra de Deus, ela mata. Tudo que está escrito na Bíblia, se não for vivenciado pelo Espírito e no Espírito, através do Espírito Santo, na prática, no sacrifício diário e contínuo, a pessoa morre. Ela não tem resultado. Ela vira uma religiosa, ela vira um escriba, ela vira um fariseu, ela vira, enfim, tudo, menos um homem e uma mulher de Deus. Menos vive no reino. Então, quando Deus diz, é chegado a vós o reino de Deus, o reino de Deus, ele não chega para qualquer pessoa. O reino de Deus, ele não chega para aqueles que simplesmente oram, para aqueles que simplesmente pedem, para aqueles que simplesmente fazem um ato religioso de ir para a igreja, de orar, para aqueles que simplesmente fazem parte do sacrifício, né? Fazem 99% do sacrifício. Não, o reino de Deus chega para aqueles que fazem um download do reino 100%. Para aqueles que 100% obedecem, assim como Jó obedeceu, assim como Jó foi fiel, convicto, né? Convicto em quem ele era, convicto em quem Deus era, mesmo sem conhecer. É pela fé. Convicto. Ele foi fiel. Quantas pessoas elas não vivem aquilo que pregam? Não vivem aquilo que pregam. Elas se escondem atrás da letra. É muito fácil falar assim, não, eu sou pecador. Aí já é um motivo para ela pecar. Entende? Mas a palavra de Deus diz para nós sermos perfeitos, como Jesus foi perfeito. Né? Então, se você é um pecador, você tem que ser um perfeito pecador. O que é um perfeito pecador? É pecar, reconhecer o pecado e não pecar mais. Simples. Se limpar. Você errou, pecou, se limpou. Ah, naquele pecado você não peca mais. Aí você é um perfeito pecador. Se você vive pecando no mesmo erro, isso prova que você não nasceu de Deus. O reino de Deus não está em você. E você é um mentiroso. Você assume uma identidade de mentiroso, de sem vergonha, de que gosta do pecado, de que dá desculpa para continuar pecando. Porque o pecado, está escrito que ninguém é tentado além das suas forças. Deus seria injusto se viesse uma tentação até você, se você não pudesse suportar. Por exemplo, o Jó, ele suportou tudo. Entende? Interessante que Jó, ele foi fiel em tudo. E talvez você não está passando nem 1% que Jó passou, você não é infiel. Você é infiel, você dá desculpa que a carne é fraca. Na verdade, você é um sem vergonha. E não reconhece isso. Você é um sem vergonha que gosta de pecar. E não reconhece. Porque o problema não é nem o pecado, porque o pecado, ele vem por causa de uma coisa. Por causa da cobiça. Está lá. A cobiça é que que atrai o pecado. A cobiça dos olhos. A cobiça do que você ouve, do que você vê. Pelo teu foco não está no reino de Deus, pelo teu foco não está nas coisas do alto, pelo teu foco não está em Jesus, pelo teu foco não está na palavra, né, praticada, né, no Espírito, pelo teu foco não está no amor de Cristo, no amor de Deus, aí você cobiça. Então você atrai a tentação. Você atrai a tentação. E o diabo vai te servir, é lógico. Ele é o garçom. Mas é você que pede. Opa, uma porção de pecado, por favor. Opa, uma porção de prostituição, por favor. Opa, uma porção de mágoa, por favor.
uma porção de inveja, por favor. Opa. Aí o diabo vai e te serve. Por quê? Porque vencer o pecado, isso requer sacrifício. Isso requer morte. Você tem que morrer pro mundo. Entende? É simples de entender, caramba. Aí você fica se enganando nessa religiosidade aí que você vive. Indo para a igreja, orando, chorando, se emocionando, tendo remorso, cometendo pecado de novo. Então, nesse vídeo eu quero abrir a sua visão e a sua mente para que você não venha entrar no engano do diabo, para que você venha se revoltar contra a sua carne. O seu maior inimigo é a sua carne, não é nem o diabo não. O seu maior inimigo é a sua carne, é a sua versão adâmica. Você tem uma versão adâmica e você tem uma versão Jesus, né? O velho homem é Adão, o novo homem é Jesus. Então, Jesus ele está aí com você, da mesma forma que o Adão está aí com você. É você que decide. Então se revolta contra o Adão e dê ouvidos ao Espírito Santo que já age em você. Porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1:26, que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Assim Deus criou. E prova disso é quando você vê uma criança. Uma criança é pura, inocente, ela tem fé. A fé é a imaginação. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai tomando uma decisão, ou de permanecer pura, ou de assumir aquela sujeira que vem com o mundo. É a decisão da pessoa. É por isso que você vê tanta gente que nasce no mundo, no meio hostil, num ambiente terrível, horrível, onde está tudo propício a ela ser um mau elemento, mas existem pessoas ali que, sobrenatural, elas são ótimas pessoas, elas são pessoas do bem e elas tendem para o outro caminho, porque é decisão delas. Tudo tendia para ela dar errado, aí ela dá certo. Contrapartida, tem gente que nasce, em ambientes ótimos, sabe? E tudo tende para ela dar certo e ela dá errado. Por quê? Porque ela quis, É decisão dela, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, Então, os filhos de Jó teve o livre-arbítrio. Eles decidiram. Eles tinham tudo para dar certo, tudo para ser fiel como o pai era. Mas eles tinham o livre-arbítrio. Foi o problema deles. Então, cada um tem o seu problema. Se a pessoa ela tende para o mal, o problema é dela. Ela vai plantar, vai colher. Agora, se ela tende para o bem, o problema é dela também. Aliás, a bênção é dela. Então, é mérito dela. E o que eu quero te ensinar com esse vídeo é que você não depende de ninguém para ser feliz. Você não depende de ninguém para vencer. Você não depende de ninguém para que o reino de Deus chegue até você. Você só depende de Deus e de você mesmo. As suas escolhas. Não quer dizer que as pessoas não te ajudem, né? Ajudar é uma coisa, mas o mérito é seu. O mérito é seu. Por exemplo, muita gente me ajudou. Eu ajudo muita gente. Mas o mérito não é meu, não. O mérito é delas. O mérito é delas. É graças a elas. É graças a Deus e graças a elas. Entende? Se ela vence, mérito dela. Se ela perde, problema é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, muitas das vezes, você fica colocando a culpa do seu fracasso nas pessoas. Ou você fica agradecendo, sendo submisso demais, bajulando demais as pessoas que te ajudaram a vencer. Não, é mérito seu. Você não vai ser ingrato, mas é mérito seu, poxa. É mérito seu.
Mérito seu por ter ouvido a palavra de Deus. A honra, a glória e o louvor é para Ele. A honra, a glória e o louvor é sempre para Deus. Né? Que Ele seja lembrado e a gente seja esquecido. Né? Que cresça Deus em mim, que cresça Deus em nós. Mas o mérito é seu. O mérito é seu. Então o mérito foi de Jó. O mérito foi de Jó de permanecer fiel. Entende? E ele deu isso graças a Deus. Da mesma forma você. Então, muita gente não atenta para o reino de Deus. Atenta para a igreja, atenta para evangelizar, fala da igreja, fala do evangelho, fala de salvação, fala-se muito de salvação. Salvação da alma, você tem que ganhar a alma e salvar a alma. Mas a pessoa não tem nem noção o que é salvar a alma. Ela não tem nem noção, porque só é salvo quem está no reino. Só quem está no reino de Deus está salvo. Não tem ninguém que não esteja no reino aqui, na terra, que vai entrar no reino nos céus. Não existe ninguém. Ninguém. Se ela não está no reino, vivendo no reino, aqui na terra, vivendo no reino, para o reino e com o reino, ela está reinando aqui na terra. Não tem como ela ir no reino, nos céus. Porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, aí você diz, mas não, aquele que crê e for salvo, aquele que crê e for batizado, será salvo. É verdade. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Agora, responde comigo. O ladrão na cruz, que estava do lado de Jesus, do lado direito, ele foi batizado? Não, né? Você crê que ele foi salvo? É lógico, está escrito. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então vamos falar de reino e vamos falar de salvação. A diferença. Quando o reino de Deus chega até a pessoa o próprio Jesus. E Jesus traz o atributo do reino para dentro dela, que é paz, que é força, que é amor, que é alegria, que é consolo. Enfim, por mais que do lado de fora venha estar tudo ruim, o reino de Deus chegou até ela, até o coração dela. Então, ela está bem. Beleza. Agora, quem vai fazer esse reino permanecer na vida dela é ela, com sacrifício diário. Se ela começar a obedecer e a colocar em prática, com sacrifícios, a externar o reino que está dentro dela no mundo natural, exterior, então esse reino vai externando na vida dela. Se ela não colocar em prática, esse reino some. Esse reino vai se extinguindo. Se extinguindo. Então muita gente não suporta. São poucos aqueles que conseguem ser salvos, manter um coração puro, com uma vida destruída, com uma vida em frangalhos, assim como o mendigo que foi para o seio de Abraão. Um exemplo de um que tinha um reino dentro dele e não conseguiu externar em vida foi o mendigo, que o coração dele era puro, porque somente os puros de coração verão a Deus. O coração dele era puro, ele era reto e temente a Deus. Lázaro, que é daquela parábola do rico. Ele conseguiu até o fim da vida dele guardar o reino dentro do coração dele.
algo muito difícil. É por isso que só tem um exemplo na Bíblia de um mendigo que foi salvo. Eu não lembro de outro. Se você lembra ou se você já viu, você coloque nos comentários. Eu não sou teólogo, né? Então tem muita coisa na palavra de Deus que eu ainda vou estudar. Então, mas ele não conseguiu externar, mas ele conseguiu guardar o coração puro, manter o reino de Deus dentro do coração. Ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha fidelidade, ele tinha todos os atributos do reino dentro dele. Ele tinha os frutos do Espírito Santo dentro dele, né? Foi salvo. Agora, quando uma pessoa ela não haja fé, ela não sacrifica, ela não busca todo dia e ela não quer externar o reino de Deus que já está dentro dela, então, no mundo que a gente vive hoje é totalmente diferente. Hoje nós vivemos no fim dos tempos, onde está escrito que o amor de muitos se esfriaria. Então é difícil ela permanecer bem. Ela vai se contaminar, ela vai se enganar e ela vai corromper o coração dela, consequentemente perdendo aquela paz, perdendo aquele reino, perdendo aquilo que ela ganhou, porque ela não deu valor, ela não multiplicou os talentos, né? Ela não frutificou. E o estado dela vai ser pior do que antes. Então, quando o reino de Deus chega até a pessoa, então há uma transformação. Então, o reino de Deus chegou dentro do coração, há uma transformação. O reino de Deus chegou na mente, há uma transformação. O reino de Deus chegou na vida financeira, há uma transformação. O reino de Deus chegou na família, há uma transformação. Aonde o reino de Deus está, ali tem resultado. Se não tem resultado, o reino de Deus não chegou. Ele está no processo de download. A pessoa tem que continuar agindo a fé. Está ali, ó. Lembra que eu falei o processo da fé, o primeiro estágio, o segundo e o terceiro estágio? O reino de Deus só se manifesta no terceiro estágio da fé. E que é o sacrificial, que é a prática. Então, hoje, o reino de Deus está na minha vida, porque, por exemplo, eu me libertei. Então, o reino de Deus veio na minha vida. Eu sou liberto. Eu não vivo no pecado. Entende? Não tem acordo com o pecado. Não tem essa carne é fraca. Não tem acordo. Não tem acordo. O reino de Deus está no meu coração? Tá. Porque eu consigo perdoar. Aliás, eu nem perco tempo mais perdoando ninguém. Vocês já estão todos perdoados. Todo mundo já está perdoado. Porque já foi perdoado na cruz. Há mais de 2000 anos atrás, você, eu, todos nós já fomos perdoados. Não tem, Deus me perdoa. Não, Deus já te perdoou há muito tempo. Agora, você só tem que acessar o reino de Deus para que você se perdoe e para que você tenha a capacidade e a condição de liberar o perdão para outra pessoa. Liberar perdão é você não carregar ninguém. É você entender que o mal que Deus permitiu que fizessem a você foi por algum erro que você cometeu, alguma negligência ou algo que você não aprendeu. Entende? Para que você venha se aproximar dele. Entende? Então, quando o reino de Deus chega até a pessoa, então ela consegue liberar perdão. Ela entende que por detrás de todo o mal que foi feito a ela, tinha a ignorância daquela pessoa,
a distância em luz, em quilômetros daquela pessoa de Deus, e o que estava agindo dentro daquele corpo, usando aquela mente e aquela pessoa, era o diabo, era o espírito imundo, induzindo aquela pessoa pelo livre arbítrio dela. Ela decidiu. Então, a responsabilidade é dela e ela vai colher os frutos do erro. É por isso que você não deve se culpar ou se responsabilizar pelo erro das pessoas. Se a pessoa ela já tem uma consciência, sabe o que é certo e o errado, já tem a capacidade mental de decidir, então a responsabilidade não é mais sua. Apesar de talvez você ter alguma se você for uma autoridade sobre ela. Mas a responsabilidade final é da pessoa. Então o reino de Deus, ele tá aqui na terra. O reino de Deus, ele é chegado a vós. E por que eu falo que é muito difícil? Não é impossível, é difícil. Aqueles que não vivem no reino estarem salvos, serem salvos. Aí vamos voltar lá no ladrão. Porque é totalmente possível, né? A pessoa não viver no reino e ela ser salva. Mas é extremamente difícil. Porque só foi um ladrão que foi salvo, né? Você não tem história de ladrões sendo salvos na Bíblia. Só foi esse ladrão na cruz. Então, o ladrão que estava do lado de Jesus, do lado direito, isso prova que Deus olha o coração. Apesar dele ter cometido atrocidades consequentes, porque naquela época só se era morto com morte de cruz os criminosos reincidentes, aqueles que insistiam nos seus erros, estava do lado de Jesus. E aquele ladrão, ele disse assim, ele reconheceu, né, que Jesus era o Filho de Deus, repreendeu até o outro ladrão, disse que merecia estar ali e falou para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão queria o reino. O ladrão, ele queria o reino de Deus. Mas Deus não podia dar o reino dele para o ladrão. Jesus não podia dar o reino dele para o ladrão, porque o ladrão não tinha mais o que reinar. Ele ia morrer. O ladrão não tinha o que reinar. O reino só é dado para quem vai reinar. Entende? Jesus sabia que ele ia morrer ali agora. Ele tinha minutos ou horas de vida. Então, ele disse assim: Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então existe uma diferença entre o reino de Deus e o paraíso. É chegado a vós o reino de Deus. Estarás comigo hoje no paraíso. Então o paraíso, né, que é o céu, que é a salvação, que dizem, não, a gente tem que salvar a alma, vamos ganhar almas. Salvar almas para o paraíso. O paraíso não é nessa terra. Aqui é guerra, irmão. O paraíso não é nessa terra. O paraíso é quando a gente morrer. E para estar no paraíso, você não precisa do reino. Você não precisa lutar. Você não precisa sacrificar. Você só precisa reconhecer. Você só precisa aceitar. É por isso que a salvação é fácil. Você ser salvo é fácil. Agora, você se manter salvo, você tem que estar no reino. Eu não sei se você está entendendo, mas tem gente que está. Porque quando aquele ladrão na cruz, ele disse,
para estar no reino, Deus não tinha como dar o reino para ele, mas Deus tinha como dar o paraíso, que era ele ser salvo, porque Deus olhou o coração. Ele não precisou se batizar nas águas, ele não recebeu o Espírito Santo, ele não recebeu nada. Ele era um bandido, um assassino, ele fez atrocidade. E por ele ter reconhecido Jesus como seu único Senhor e Salvador, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu. Então, ele pagou um preço. O preço para ele estar no paraíso foi a morte. O preço para o ladrão entrar no paraíso foi ele reconhecer Jesus, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e a morte. Ele morreu. Por quê? Porque se aquele ladrão ele ficasse vivo, se ele fosse absolvido e não morresse, ele não ia entrar no paraíso. Ele não ia entrar no paraíso porque ele ainda está vivo. Então, ele ia ter que lutar para conquistar o reino de Deus, para estar no reino de Deus. Aí sim, ele ia ter que estar no reino de Deus. Porque ele ia ter que morrer para o mundo. Ele ia ter que morrer para as vontades dele. Ele ia ter que morrer para a vontade terrena. Assim como Saulo morreu, assim como Paulo morreu, Saulo de Tarso. Ele morreu para o mundo. Então, ele fez o download do reino e ensinou o reino. Porque todo dia ele morria para o mundo, em sacrifício. Então, aquele dia foi o último dia daquele ladrão na cruz, e o sacrifício dele era esse. O maior sacrifício. O de cruz, morte de cruz, e deu a vida para entrar no paraíso. E a mesma coisa, aqueles que estão vivos, eu, você, que conhece a palavra de Deus, todo dia você tem que carregar a cruz. Todo dia você é pregado na cruz. Todo dia você é chicoteado, todo dia te perseguem. Todo dia. Todo dia. Todo dia você morre. Todo dia a sua carne morre, a vontade da sua carne morre. Todo dia o orgulho morre. Todo dia tem que morrer. Entende? Então, quando isso acontece, é chegada a vós o reino de Deus. Porque você está vivo. Então vai chegar o reino, você vai ter paz no seu interior, você vai ter sabedoria e discernimento para você estar crescendo, evoluindo financeiramente, para você estar... Enfim, Deus ele vai estar, por mais que você perca, Deus vai estar restituindo 10 vezes mais, igual restituiu para Jó. Por mais que você seja igual o José, né, seja traído pelos irmãos, seja jogado no poço, esteja vivendo como um escravo, seja caluniado, preso injustamente, mas o reinado já estava dentro de José. O reino de Deus já tinha chegado dentro do coração de José. Então José reinava sobre si mesmo. José governava sobre si mesmo. Ele tinha um controle sobre sua mente, sobre seu coração, sobre suas atitudes, porque ele era fiel a Deus. E ele foi fiel a Deus até na prisão, aonde ele governava. Ele governou em tudo, porque ele vivia no reino. Davi vivia no reino. Enfim, então todos que tiveram sucesso viveram no reino, né? E aí, será que você vive no reino? Eu lembro quando eu cheguei na igreja e a minha vida estava toda destruída, toda. Não tinha nenhuma área que não era ruim. Eu tinha vitiligo, uma doença incurável. Tomava remédio semanal para aquela doença não propagar. Eu tinha vitiligo. Eu tinha acabado de acabar com um namoro onde eu gostava muito da menina, então eu estava abalado emocionalmente, pensando um montão de besteira, né?
quando mexe com o coração, muita gente faz muita besteira. É por isso que quando largam, relacionamentos se rompem, as pessoas se matam, porque isso lida com o coração. E o diabo aproveita. E o coração é fonte de vida, né? Procede a vida ou a morte. A decisão está na escolha da pessoa. Aí estava abalado emocionalmente, financeiramente não tinha nada. Eu lembro que não tinha dinheiro nem para comprar pão. Nossa, não tinha nada. Todas as áreas destruídas na minha vida. Mas quando eu cheguei na igreja, eu ouvi a palavra de Deus, eu criei no reino. E aquele reino, o reino de Deus, que é o Espírito Santo, ele entrou no meu coração. E ele trouxe paz, trouxe esperança, trouxe fé. Ele trouxe tudo que eu precisava para que com o tempo e no devido tempo as coisas viessem mudar do lado de fora. E foram mudando. Eu fui curado de vitiligo. A minha vida financeira foi prosperando. Está prosperando até hoje. Fui prosperando. Enfim, foi tudo mudando. Eu fui tendo sabedoria, entendimento. As coisas foram acontecendo. Então, são 15 anos que eu sirvo a Deus. Então, hoje, eu tenho externado o reino. Para tu ter ideia, o lugar que eu tenho mais paz é na minha casa. A minha casa é o reino de Deus. A minha casa é um reino, cara. É o lugar que eu tenho mais paz, é na minha casa. Quando eu tô com a minha esposa, quando eu tô com meu filho. E eu fico vendo tanto cristão, vamos dizer assim, tanto crente, tanta gente que vai nas igrejas. E às vezes ela não quer nem voltar para casa. Por quê? Porque o reino de Deus não está dentro dela. Porque se o reino de Deus estivesse dentro do coração dela, dentro dela, ela ia querer voltar para casa para transformar, para transbordar o reino na vida das pessoas que vivem em trevas na casa dela. Mas porque ela não sabe fazer nada, ela não sabe. Ela não é do reino, ela não tem um reino dentro dela, então não é. Ela vai dar o quê? A pessoa só dá aquilo que ela tem. Entende? Como ela vive da letra, vive da religiosidade, ela não quer sacrificar suas vontades, então ela fica dentro da igreja mesmo, que ela se sente melhor. Ela fica no âmbito religioso que ela se sente melhor. Entende? Porque ela não está com o reino dentro dela. Então, é chegada a vós o reino de Deus. E o reino de Deus é o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo em você. E para você ter, é só você deixar ele fluir. Deixa acontecer. Você fica falando que não tem como. Você fica falando que não tem como, não tem como, a carne é fraca. Aquilo que você fala é aquilo que acontece. Entende? Então, se você está vivo, porque se você está vendo isso aqui, você está vivo. Você precisa do reino de Deus. Porque se você não tiver o reino de Deus e não andar no reino de Deus aqui na terra, dificilmente você vai entrar no paraíso. Porque os tempos mudaram. Entende? O amor está se esfriando. E a malícia ela está entrando no coração de muita gente. E dificilmente as pessoas estão tendo a oportunidade que o ladrão teve. Dificilmente as pessoas estão tendo a oportunidade de, na última hora, no último suspiro, se arrependerem de verdade, como o ladrão se arrependeu. De reconhecerem os seus erros de verdade, como o ladrão reconheceu. Mas ele pagou um alto preço, ele pagou o preço da vida. Entende? Mas o ladrão ele não tinha malícia no coração. Ele não vivia na época que o amor estava se esfriando. Entende? É por isso que eu falo.
você tem que estar no reino. Mas não é impossível uma pessoa entrar no paraíso, né? Entrar no paraíso. Entrar no paraíso é mais fácil do que viver no reino. Porque se você viveu uma vida toda de negando a Deus, igual aquele ladrão, mas no seu último suspiro e momento, últimas horas de vida, você tem a oportunidade de ouvir Jesus, reconhecer Ele, aí você vai entrar no paraíso. Você não vai viver no reino, você vai entrar no paraíso. Você vai ser salvo. Entende? Mas não tem como isso acontecer premeditadamente. O ladrão, ele não premeditou isso, que nem muita gente hoje faz. Ah, na última hora eu aceito Jesus. Ah, não, quando eu ficar velho eu aceito Jesus. No meu leito de morte eu aceito Jesus. Entende? As pessoas ficam premeditando. Caramba, cara. Malícia, sabe? E aonde há sinceridade nisso? Então, o diabo, ele tem cauterizado a mente e o coração das pessoas e tem enganado elas direitinho. Então, lute pelo reino, poxa. É possível. Entende? Pague o preço. Não dependa de ninguém. Dependa de Deus. Você não depende de ninguém para você se libertar. Você não depende de ninguém para você receber o Espírito Santo. Entende? O coração é seu. É você que tem que arrancar a mágoa, o ódio, o rancor, a inveja. Você não depende de ninguém. Então, ande com as pessoas que são do reino, que estão no reino, porque vai ser automático. Elas vão fazer fluir em você. Você vai ouvir coisas que você vai ficar revoltado, você não vai querer, entendeu? Mas é o sacrifício. Quantas foram as vezes antes do reino de Deus entrar no meu coração, antes de fato de eu crer na palavra, eu vivia pela letra, eu achava as pessoas que eram libertas metidas, prepotentes, arrogantes, entende? Eu achava que elas não me entendiam, né? Qualquer palavra que elas falavam para mim, eu me ofendia. Ai, tadinho. Não, era eu que não tinha vergonha na cara. Até o dia que um rapaz usado por Deus falou assim: quer saber, Leandro? A libertação individual. Se você não quer se libertar, não tem problema. Você só não vai entrar no paraíso. Você só não vai desfrutar do reino de Deus. Naquele dia eu falei, pô, verdade. Aí eu comecei a tomar vergonha na minha cara e parar de dar desculpa. E de fato fazer aquilo que tinha que ser feito para mim me libertar. Não é que eu me libertei? Quando eu me libertei, aí eu tive que moldar o meu coração, né? Eu tive que arrancar o ranço, os maus pensamentos, as crenças negativas, os mais sentimentos, a inveja, porque o sentimento vem, e quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, aquele sentimento vai se alojando no coração dela, vai contaminando. E por mais que ela esteja liberta, limpa, se ela não tiver a fonte de água viva dentro dela para ir limpando automático, vamos dizer assim, né? Fazendo fluir, alimentando ela, fortalecendo ela para que ela possa ter vigor para sacrificar diariamente. Se ela não tiver isso dentro dela, que é o Espírito Santo,
ela vai se contaminar de novo. Então eu tive que sacrificar, eu tive que me humilhar muito diante de Deus, eu tive que reconhecer que estava errado, eu tive que pedir perdão para muita gente. Nossa, foi punk, difícil, mas eu consegui. Então hoje eu não esquento muita cabeça com as coisas que acontecem aqui na Terra, não. Entende? Quem me conhece sabe, eu nem esquento. A pessoa fala, tô nem aí, o problema é dela. Sabe, o problema é dela. Se ela errou, o problema é dela. Se ela acertou, é mérito dela. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não posso ajudar, eu atrapalhar, eu não atrapalho. E vamos que vamos, irmão. Mas fulano, ela deu o melhor dela. Entende? Mas fulano fez isso, errou assim. Ela deu o melhor dela. Então é ela com Deus. E vamos que vamos. Então eu não perco tempo me ofendendo, me ficando chateado. Não quer dizer que eu não fique, tá, pessoal? Eu fico 30 segundos, 1 minuto. Quando o negócio é grave mesmo, 1 hora eu fico ali com aquilo ali, 1 hora. Mas daqui a pouco ai meu Deus, vou embora. Cada um vai prestar conta individualmente no juízo. Cada um vai prestar conta de si. Então eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa. Já que ela não quer deixar eu ajudá-la, já que ela não... Então, vamos embora. Então, a palavra de Deus diz assim, se possível, tenha paz com todos. O que isso quer dizer? Que não tem como eu agradar todo mundo, não tem como você agradar todo mundo, não tem como todo mundo me agradar. Entende? Então, não tem como a gente ter paz com todos a todo tempo. Vai ter treta, irmão. O negócio tem hora que vai ter treta. Mas, tô nem aí pra treta. Se tiver que vir, vem treta. Pode vir treta aqui à vontade. Só não vai tretar no meu coração. Entende? Só não vai entrar treta no meu coração. A treta é do lado de fora, né? Todo reinado, a treta é do lado de fora. Se você vê a história dos reis, se você vê filme de reinado, o reinado ele tem um muro que protege o reino, tem um exército, tem um general, e eles vão para a conquista. A treta é do lado de fora. Eles têm guarda para impedir que invadam, e eles têm exército para eles invadir outros reinados. Então, a gente que é do reino, a gente tem que tomar o que é nosso, que já é o reinado dessa terra, né? Porque Jesus disse assim, comereis o melhor dessa terra, ide, né? Ide, dominai-vos sobre tudo. Então, a gente sai para dominar. A gente sai para dominar com as armas que a gente tem, que é as armas da fé, a arma do amor. E a gente vai para treta, irmão. Se tiver que tretar, a gente vai tretar mesmo. Vai guerra e vamos que vamos. Mas com as nossas armas. Defendendo o nosso reinado, que é o nosso coração. De tudo que deve guardar, guarde o coração. Defendendo o seu reinado, a sua família, né? Defendendo. E quem é o nosso marechal, né? Quem é o nosso general de guerra? É Deus, pô. Então, nós somos aqui os comandantes, nós somos os capitães, nós somos os generais de guerra aqui da terra, assim como Davi. E a gente vai. Então, você tem que estar no reinado, o reino de Deus tem que chegar até você, para você primeiro saber lutar, ir para a guerra, tretar mesmo, e você saber defender o seu coração. Para que quando Jesus vier e chegar até nós, e a gente de fato fazer o verdadeiro sacrifício, que é a morte, porque o que vai nos fazer ver Deus de fato, de verdade, na sua literalidade, em espírito,
em um corpo glorificado, é a morte, é quando a gente sair dessa carne. Então, quando aquele ladrão ele morreu, ele foi com Jesus para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que glória, cara. Nossa, meu. Olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nossa. Então, quantas foram as vezes que eu confesso que eu desejei estar no paraíso com Deus? Eu falei, meu Deus, se tivesse um botão aqui, eu apertasse, pum, e fosse para o teu reino, eu ia na hora, irmão. Sabe? Eu apertasse aquele botão assim, ó, puf, e a minha alma se descolasse do meu corpo e eu fosse com ele para o paraíso. Mas não dá. A gente tem que cumprir o nosso propósito. A gente tem que cumprir o nosso chamado, combater um bom combate, né? Cumprir a carreira, guardar a fé. A gente tem, entende? O meu é falar do reino. Fala do reino, do reino de Deus. As pessoas falam muito de salvação, mas muitas das vezes elas nem estão salvas. Elas nem estão salvas. Salvação é paraíso. Se a alma se descolar do corpo dela, ela não vai para o paraíso. Tem uma palavra que eu tenho o maior temor e tremor, que é aquela: afaste-se de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Entende? Se você não conhece Jesus, se você não conhece a Deus face a face, como Jó conheceu, e vive no reino de Deus aqui na terra, dificilmente você vai entrar no paraíso. Dificilmente você vai entrar no reino lá no céu. Dificilmente. Eu não vou falar impossível, porque tem um lance da última hora, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não conheço o coração de ninguém, mas é difícil, é extremamente difícil, é muito difícil. Então, as pessoas falam muito de salvação, mas elas não falam do reino. Então, você tem que ter paz agora. Você tem que ter certeza agora. Você tem que ter fé agora. Você tem que ter tudo que você precisa agora. E essa é a hora. É só você aceitar. Então, aceite essas palavras no seu coração. Tome posse do reino de Deus dentro de você. Então, foi por causa de uma palavra e de uma decisão minha. Fala, não, a partir de hoje, eu vou te seguir, Jesus. E eu vou lutar pelo teu reino. E é por isso que eu estou até aqui. 15 anos servindo a Deus e agora o Espírito Santo queimando no meu coração, falando para mim fazer vídeos, para que venha despertar o exército que está dormindo, para que venha despertar os filhos, os servos, os amigos e os filhos de Deus. Os servos, os amigos e os filhos de Deus. Então, você nasceu para ser servo de Deus. Você nasceu para ser amigo de Deus. Você nasceu e foi criado para ser filho de Deus. Então, desperta. Comece a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Porque Deus ele não manda recado, não. Deus ele só manda recado para aqueles que fingem que não estão ouvindo ou não querem ouvir. Aí Deus manda recado. Então, quantos recados Deus já mandou para mim? E manda até hoje. Entende? E manda até hoje, que a gente é cabeçudo. E Ele manda. Graças a Deus por isso. E eu falo, ó Deus, fala comigo. Se eu não estiver ouvindo, manda recado. Mas faça-me entender a sua palavra. Então, ouça a voz de Deus. Porque Deus, Ele te ama e te chamou para o reino. Eu vou falar muito sobre o reino. Isso só foi uma pincelada. 1 hora e 9 minutos.
Só foi... Não falei nada ainda. Tá? Se você quer saber sobre alguma coisa, tem dúvidas sobre alguma coisa que foi falado, coloque nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, coloque nos comentários. Enfim, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Entende? A pior coisa que tem é o morno. A pior coisa que tem é o apático. A pior coisa que tem é aquela pessoa que ela diz que não tem lado. Ou antes você é quente ou você é frio. Entende? Ou você vamos dizer assim, honra, ou você desonra. Não tem essa. Ou você honra ou você desonra. Ou você dá um like ou você dá um dislike. Entende? Ou você compartilha com um montão de gente, ou então não compartilha com ninguém, irmão. Sabe? Pelo contrário, não compartilha, não se inscreva e nem assista mais vídeos assim. É quente ou frio. Entende? Ou você fala bem, ou você fala mal. Fala mal aí, ó, critica, fala mal, sabe? Mal. Por quê? A pessoa dá o melhor de si. Ela fala o que está dentro dela. Fechou? E eu tô falando aqui de mim e do reino. Forte abraço para todos vocês. E até a próxima. Vamos orar. Vamos orar porque orar é bom. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. Obreiro Leandro Mendes. Forte abraço aí para todos os guerreiros da fé. Vocês que fazem parte de uma igreja, de uma denominação. Para vocês que não estão indo a igreja nenhuma. Enfim, para você que não tem religião, importa, para mim pouco importa que se você, como está a tua condição, entende? No reino de Deus não existe divisão, no reino de Deus não existe igreja, placa de igreja, denominação, religião, no reino de Deus não tem nada disso não, existe aqui na terra, né? Agora no reino de Deus não, todo mundo, é um corpo só. Todo mundo com um só objetivo, num só espírito. Lógico, com suas diferenças. É por isso que está lá escrito, as 7 igrejas. São 7 igrejas, o mesmo espírito, o mesmo Senhor, o mesmo propósito, mas as 7 igrejas totalmente diferentes. Cada uma com a sua característica. Cada uma com a sua característica. Então, eu não estou aqui para olhar características de igreja, de doutrina, de como, de modo, isso aí pouco me importa. Eu não estou aqui para julgar, para falar nada. Eu estou aqui para falar do amor, do respeito, da justiça e do reino. O reino é o desfrute. O reino é você estar bem com você mesmo, é você estar bem com Deus, é você estar bem nas áreas da sua vida. Porque, no fim, ninguém não tem nada a ver com a sua vida. Ninguém não tem nada a ver com a sua vida. Ninguém pode fazer nada. Nem a minha esposa pode fazer nada por mim. Nem ela, cara. E olha que ela é uma mulher do reino. É uma mulher ungida de Deus, cara. Poxa, eu louvo a Deus por ela na minha vida. Porque Deus usa muito ela para me ajudar. Então, eu preciso muito dela. Mas a minha dependência vem só dele. Assim ela também. A dependência dela vem só dele, não vem de mim, não. Então, a gente é totalmente diferente. Nós temos características diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Muitas vezes sentimos diferente. Mas a nossa diferença nos une. Em um só propósito. Lutar pelo reino. Assim tem que ser as igrejas. As 7 igrejas. Cada uma com uma característica diferente.
mas no mesmo espírito, lutando pelo reino aqui na terra, para nós um dia estarmos juntos lá no céu. Fechou? Um abraço. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de falar do reino. Eu estava cansado e confesso, com sono iria dormir, mas o Senhor arrancou o sono e o cansaço para que eu pudesse, meu Pai, falar sobre o reino, sobre aquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida, para que eu pudesse ensinar aquilo que o Senhor tem me ensinado, para que eu pudesse transbordar aquilo que o Senhor tem me dado. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei quem está ouvindo essas palavras, eu não sei de qual igreja é, de qual denominação é, eu não sei se não tem igreja, se não tem religião, não importa, meu Pai, se é cristão, se é ateu, se é espírita, se é branco, preto, se é rico, pobre, não importa nada, Pai, sabe? Não importa a condição, a situação. O que importa é que todos nós, todos eles que estão me ouvindo, foram criados à sua imagem, à sua semelhança, meu Deus, para serem felizes nessa terra, para dominarem, meu Pai, sobre si mesmo, para, meu Pai, conquistarem, meu Deus, o melhor e para que o Teu nome seja glorificado. Então, meu Deus, que o sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz não foi em vão, porque Ele morreu para que o Teu Espírito Santo viesse tomar a frente da nossa vida, viesse conduzir o nosso espírito, meu Deus, a nós estarmos no reino, na terra prometida. Então muda, transforma, meu Pai, a vida dessa pessoa. Faça ela ser um governante, uma governanta, assim como, meu Deus, José foi governador. Faça essa pessoa governar primeiro sobre si mesmo e depois, meu Pai, governar a vida dela, para que ela venha resplandecer, meu Pai, a sua felicidade, a sua paz, o seu amor nessa terra para todos. Em nome do Senhor Jesus, receba força, receba fé, receba o Espírito Santo, receba a fonte de vida dentro de você. Que agora você esteja no reino de Deus e que os anjos te livrem, te protejam, que o Espírito Santo te guie, te ilumine e te dê sabedoria para que você não só venha guardar esse reino dentro do teu coração, dentro de você, mas que você venha expandir, crescer esse reinado para todas as áreas da sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, porque é o Deus, o nosso Senhor e Criador, que reina e vive nessa terra, no céu, eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo, tá? Não é todos que vão ver, não, porque muitos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos para vencer, para governar. E talvez aqueles que não assistirem, não vai ser a hora, não é chegada a hora, não é o tempo. Mais tarde, esse vídeo ele vai ficar aí no YouTube. Mais tarde, talvez daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não sei, eles vão assistir e o Espírito Santo vai falar e testificar no coração deles, assim como falou e testificou no seu. Forte abraço, até o próximo vídeo.